Amigos do programa Momentos de Reflexão, terça-feira, 15 de fevereiro, e nós estamos meditando ainda no capítulo 8 de Marcos, os versículos 14 a 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes um coração endurecido. Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis. Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e ainda não compreendeis? Pois muito bem, irmãos e irmãs, os discípulos de Jesus continuam inseguros quanto à sua sobrevivência e se preocupavam com as coisas materiais, mesmo depois de Jesus mostrar a eles prodígios e milagres como o da multiplicação dos pães e dos peixes. Eles ainda não compreendiam porque tinham o pensamento obscurecido pelas coisas não espirituais e porque não conseguiam escutar Jesus com o coração. Jesus, então, lhes advertia: vós tendes o coração endurecido? Nós também, irmãos e irmãs, ainda hoje somos inseguros, pois, tendo olhos, não vemos, e tendo ouvidos, não ouvimos. O nosso coração também está endurecido, porque somos limitados e não conseguimos as coisas mais além do que elas apresentam. Tomamos como base para o nosso entendimento apenas o que sacia as nossas necessidades materiais e urgentes. Temos fome de Deus e entendemos que a nossa fome é de pão material. Dessa maneira, Jesus também continua a nos advertindo sobre o fermento dos fariseus, que são as falsidades, as maldades, a cobiça e a inveja existentes no coração daqueles que dizem estar perto de Deus, mas vivem longe, pois não praticam as suas palavras e os seus ensinamentos. Muitas vezes somos como aqueles fariseus, cultuamos a Deus apenas com os nossos lábios e não enxergamos os propósitos de nosso coração e do coração de Deus, quando não confiamos na sua providência e nos preocupamos muito mais com o ter do que com o ser,
e promovemos guerra, muitas vezes, com nossos irmãos e irmãs, por conta de coisas passageiras na nossa vida, que desejamos possuí-las e não conseguimos muitas vezes. Deus quer nos dar um alimento eterno e nós pedimos somente coisas perecíveis. Portanto, abramos os nossos olhos espirituais para enxergar tudo com a visão de Deus e não com a nossa mente limitada. Perguntemos, irmãos e irmãs, você consegue entender espiritualmente os ensinamentos de Jesus para a sua vida? Você tem medo de passar necessidades no futuro? Você acredita na providência de Deus? Qual é o pão que você precisa para alimentar a sua vida na realidade? E é por isso, irmãos e irmãs, nós que estamos vivendo esse tempo difícil da pandemia e tantas outras realidades difíceis, será que de fato nós estamos confiando em Deus? Vamos então prosseguir pedindo a Deus que aumente a nossa fé, nos ajude a ser pessoas mais coerentes com o projeto salvífico de Jesus. E, portanto, vamos prosseguir orando, confiantes que nossos irmãos atingidos pelo Covid, as pessoas que nos pedem orações, os atingidos por tantas catástrofes naturais por esse mundo afora, para que Deus realmente ajude a nós superarmos todas essas dificuldades. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.